Eu gostaria que todos olhassem para a vida do Senhor Jesus e não tivessem essa ideia que se eu não fizer algo, nada acontece. É assim para o mundo, mas não para o Filho de Deus. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Joseph Prince, nosso convidado, o que você deseja que as pessoas desapeguem? Do estresse, ansiedade e preocupação. E eu creio que esta é a vida cristã. De todas as bênçãos que o Senhor nos deixou, na noite que foi traído, ele disse: a paz eu vos deixo, a minha paz eu vos deixo. Esta é a paz que vocês têm contemplado enquanto eu dormia no barco no meio da tempestade. Esta paz eu entrego a vós. E é maravilhoso que nós entendemos que ele falava com seus conterrâneos judeus. Então ele falava em hebraico, aramaico. Provavelmente ele disse Shalom. Eu entrego a vocês. E Shalom não é apenas paz de espírito. Shalom significa saúde, bem-estar. A saúde que vocês veem que eu tenho, porque durante 3 anos eu nunca fiquei doente. Este Shalom, essa paz de espírito, esta plenitude, eu entrego a vós. Eu vos concedo. E se é assim, por favor me diga, porque nós não recebemos, amém? Se foi entregue a nós. O único critério nesse versículo é: a paz eu dou a vocês não como o mundo dá. O mundo dá uma paz que depende de acontecimentos que você quer que aconteça do jeito que você deseja, mas ele nos dá paz interior, que controla o exterior. Então, voltando novamente. Então, se há algo que ele nos entregou, por que não vemos isso manifesto em nossas vidas? O único critério, o único imperativo aí é: a minha paz eu vos dou, mas não se turbe o vosso coração. Nem tenham medo. Então, desapegar significa desapegar daquele problema que causa ansiedade e preocupação. Então, quando desapegamos disso, nós não perturbamos o nosso coração. E você não pode desapegar por ele, nem ele por você. Eu não posso desapegar por você e nem você por mim. Nós não devemos perturbar o nosso coração. E a única coisa que ele nos manda guardar é o coração. Nos ocupamos tentando guardar a saúde dos nossos filhos, o bem-estar dos nossos filhos, os nossos negócios, todas essas coisas, o nosso casamento. Mas Deus nos diz: não precisa de tudo isso. Guarde o seu coração. Não turbe o vosso coração, e eu cuido de todo o resto. Ok, então você quer que desapeguemos do estresse? Você quer que... É ele que quer. Sim, eu sei. Sim, mas foi você que escreveu o livro, então quer dizer que você se importa conosco, sim. Amém? Então, como nós fazemos isso? Como nós desapegamos? Porque às vezes parece... Sabe, eu creio que todos nesse podcast desejam desapegar do estresse, mas a questão é como fazê-lo. Bom, isso vem de uma revelação, de uma visão que você precisa receber do Senhor. A visão é que a provisão e o suprimento sempre vêm do Senhor. E é para isso que o Senhor nos desafia quando Ele nos entrega a analogia de eu sou a videira e vocês os ramos. Toda a ideia é uma ideia de provisão, porque é o ramo que produz o fruto que vem da videira, mas ele é um com a videira. Então ele está dizendo: você está aí como ramo, mas eu sou a sua videira viva. A mesma vida, a mesma seiva, a mesma provisão, a mesma graça, a mesma plenitude, o mesmo poder que vocês me veem operando, onde quer que estejam, saibam, habite em mim. E nós transformamos esse habitar num trabalho. Habitar é descansar. E o suprimento virá. Sabe, quando enfrentamos algo estressante, lembre-se disso, que a videira, Jesus Cristo, está te suprindo com a sua paz. Quando você tem que tomar uma decisão difícil ou precisa de sabedoria em certa área, ele te provê com sabedoria e discernimento. Então você deve ter sempre essa consciência. Isso é, na verdade, uma revelação. Se torna difícil se você vive pela carne. Se torna difícil desapegar. Porque a carne quer ter o controle. Ela quer ter o controle. Eu faço isso, eu faço isso. E é daí que vem o estresse, quando você tenta controlar. Quando você quer ter o controle de toda a situação. Uma vida de desapego é algo que é fácil e difícil. É fácil se você tem a revelação que Deus está trabalhando, que Ele está fazendo. Mas é difícil se você não percebe isso e você tenta operar pelo seu próprio esforço, pela sua performance, pelas suas obras. Joseph, então qual é a base? De onde este assunto surgiu? Eu sei que é algo que tem a ver com a graça. Eu me lembro de você ter falado sobre batalha espiritual nos seus livros alguns anos atrás. E tinha a imagem de um cara relaxando numa cadeira, reclinado. E eu entendi aquilo e eu conheço bastante sobre seus ensinos, mas da onde que este pensamento surgiu? Qual é a semente desse livro? Sim, bem...
Eu creio que cada ministro, cada pastor, cada líder tem um tema ou uma missão para a qual o Senhor o tem levantado. E o meu chamado é redescobrir o Evangelho da Graça. Então, quando eu redescobrir o Evangelho da Graça em minha própria vida, eu percebi que era sobre não estar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre você quando você não está debaixo da lei, mas da graça. Mas como eu faço isso na prática? Como eu vivo debaixo da graça e não debaixo da lei? O que me ajudou a explicar para as pessoas sobre isso, e obviamente na minha própria experiência eu sofri com isso, e o Senhor me disse: você está debaixo da lei? Eu disse: Senhor, eu prego a graça, como assim eu estou debaixo da lei? E ele me disse: a lei é sobre condições, e a graça é sobre provisões. A lei fala de exigências. A lei, Deus exige, Deus pede justiça de homens corruptos. A graça te supre com justiça, como um presente para o homem. A lei está sempre exigindo: não farás, não farás. A graça sempre provê: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, na nova aliança. Então eu vi isso, que praticamente todos os dias quando acordamos, temos uma escolha. Podemos nos basear no dever. Ah, cara, eu tenho que cumprir esse prazo, tenho que fazer isso. Eu tenho que conversar com a minha filha adolescente. Eu tenho que fazer a minha esposa, feliz. Por que você está rindo aí? É uma mente focada nas exigências. A obra que você exige está ocupando você. Você pensa nisso quando você acorda? Você também é um profeta, isso é muito forte. Está fluindo, irmão, está fluindo. Então faça uma oração, não mete? Ou então você pode acordar, guiado pela provisão, e você, sabe, mesmo que tenha que lidar com a sua esposa, o suprimento de sabedoria vai vir, o suprimento de graça e misericórdia vai vir também. É uma mente de provisão, tudo tem a ver com a sua perspectiva. E isso é arrependimento, arrependimento é mudança de mente. Sabe, eu vejo muitas pessoas enfrentando problemas com a sua saúde, e elas estão muito preocupadas por conta de um diagnóstico ruim. E eu sei o quanto isso nos consome, passa por cima da gente como se fosse um trator. Eu sei que muitas pessoas passam por isso, e como você sabe, demora um tempo para entender que primeiro é necessário reverter aqui, porque eu creio que o campo de batalha é na mente, de fato. Como ajudar aqueles de nós que receberam um diagnóstico ruim para mudar a mentalidade e começar a viver e a transformar aquilo que nós falamos? Porque aquilo que falamos nestes momentos tem de fato um efeito muito grande em nosso corpo, nossa mente, nosso pensamento. Então, como nós superamos isso e desapegamos esse sentimento daquilo que nós temos que fazer por nós mesmos, ao invés de confiar no que Deus tem para nós? A palavra hebraica Rafá, Jeová Rafá, o Deus da cura. Rafá é cura, mas a raiz da palavra Rafá, ela tem uma letra rei, que quer dizer relaxe. Desapegue. Tem um verso que diz que um coração relaxado é vida para a carne. Muitas vezes ensinamos a confissão de fé. É assim que nós fomos ensinados, que se estamos doentes, confessamos pelas suas pisaduras, somos sarados. Mas não fomos ensinados a desapegar da ansiedade, preocupação e estresse. Eles podem confessar, mas com medo. Eles podem estar declarando, mas de forma desesperada. E aí eles podem dizer qualquer coisa. Mas eu acho que a primeira coisa que devemos compartilhar com eles é como viver esse desapego, sabendo que Deus que cuida. O porquê ele disse lançar toda a ansiedade é porque é Ele que cuida. Olhem as aves dos céus, Jesus disse. Eles não se preocupam sobre a comida. E até ali na calçada você consegue vê-los comendo ali, bem no meio do concreto. O que eles estão comendo? E nós aqui nos preocupando. Então, se Deus cuida dos pássaros, vocês não valem mais do que eles, Jesus disse. Eu creio então que na verdade precisamos começar daí. Desapegar do medo, ansiedade e preocupação, antes de ensinar como receber a cura. Mas muitas vezes eu percebo que por alguma razão as pessoas não se preocupam mais com o seu problema. Eu preguei sobre isso na igreja de Lakewood e Paul Austin, o doutor, ele me disse assim depois do sermão, e isso é muito verdadeiro, eu ouço isso o tempo todo, mas ele compartilhou comigo semana passada. Ele me falou sobre alguém com câncer no pâncreas. E ele me falou o percentual de pessoas que morrem, sabe, é terrível. E ele me disse, aquele rapaz continuou vivendo normalmente. E o Pope perguntou para ele, por que você acha que você tem vivido por tanto tempo? Depois de tantos anos ele foi curado, mas ele disse assim, eu simplesmente não me preocupo. Eu creio que Deus está cuidando.
Sabe, eu creio que existe uma chave aí que precisamos redescobrir. Precisamos crer na provisão. Se você está doente, a provisão está vindo. E pode não se manifestar tudo de uma vez, mas 30% significa 30% curado. Amém? Agora, 60% é um novo estágio, então você está mais curado do que doente. Pode ainda ter sintomas, mas não desista. O melhor de Deus está agindo, você recebeu a cura dele. E qual é a alternativa em relação a querer controlar tudo e não viver esta vida de desapego? Sabe, eu olho para a sua própria vida, não é somente eu, e sobre o que Deus tem feito através de mim. E repito, aquilo que Deus tem feito através de mim. Muitas vezes, quando deixo fluir, as pessoas dizem nada vai acontecer. Mas quando você deixa fluir, Deus trabalha em você e através de você. Quando eu vejo a sua vida, eu me lembro de quando você foi para um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo e você não se preocupou. Você estava num dos lugares mais perigosos do mundo e você não se preocupou porque confiava na soberania de Deus. E, confiando na soberania de Deus, você simplesmente desapegou. E Deus te protegeu. Então veja o que você construiu nestes últimos anos. E tem um grande peso nos seus ombros, mesmo assim você nunca está tenso. Não é apenas construir uma igreja, mas uma organização como a TBN, a maior emissora cristã de todo o mundo, e você tem muitas responsabilidades. E ainda assim, eu sempre te vejo em paz. Você está sempre de boa. Eu não estou rasgando seda, eu só estou falando a verdade. E veja o Senhor Jesus, ninguém jamais fez mais do que ele, em 3 anos e meio. E não houve ninguém mais tranquilo do que ele. Ele sempre tinha tempo para todos. Ele passava tempo com as pessoas. Tempo suficiente para parar no caminho da cura da filha de Jairo, a fim de curá-la. Mas ele parou e gastou tempo com uma mulher que foi curada. E ela foi curada em suas costas. Isso não podia acontecer. Moisés viu as costas de Deus porque no passado o homem estava sempre em pecado. Na lei, Deus sempre está saindo. Então ele só viu as costas de Deus. O lugar da maldição, o lugar de condenação. Jesus não quis que fosse assim com ela. Ele virou a sua face para ela, para que ela soubesse que ele queria a sua cura. E ele disse, vá em paz e seja livre dessa praga. E sabe, ninguém jamais fez mais do que o Senhor. E naquele momento, a filha de Jairo morreu. E ainda assim deu tempo de ir lá e ressuscitá-la. Então essa cadência, esse ritmo de graça que ele vivia, eu gostaria que todos olhassem para a vida do Senhor Jesus e não tivessem essa ideia que se eu não fizer algo, nada acontece. É assim para o mundo, mas não para o Filho de Deus. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. E é isso que ele me disse e eu escrevi aí no livro. Há muito tempo atrás ele me disse, quando você descansa, eu trabalho. Uau, a produtividade do descanso. Sabe, é maravilhoso, é uma revelação maravilhosa que, basicamente, eu creio que, sabe, nos bastidores, nós estávamos falando sobre que você teve uma espécie de visão e que você viu a provisão vindo até você. Você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, eu estava orando e tive uma visão de ouro fino, caindo através de tubos do céu. E caía como se fosse um óleo de ouro sobre os crentes. E de um tubo caía a sabedoria financeira. De outro tubo descia saúde e cura. De outro tubo vinha o suprimento de sabedoria para o seu casamento. De outro tubo vinham as bênçãos espirituais. Amém? E quando eu vi aquele óleo de ouro descendo, eu perguntei para o Senhor uma confirmação dessa visão. Eu sou muito cauteloso com isso. E o Senhor me levou a Zacarias 4, onde Zacarias viu canos de ouro derramando óleo dourado na menorá. Então eu tive a minha confirmação. E na visão eu vi aqueles que creem começando a se preocupar sobre uma área de sua vida. E na verdade o que ele fez foi tapar aquele cano de ouro. Parou. Enquanto não se preocupava, o óleo continuava descendo. Mas quando começou a se preocupar, aconteceu que Deus parou de suprir. Quando na verdade o que ele precisa fazer é deixar fluir. Aqui na sua mente, Jesus diz para não ficarmos ansiosos, porque Deus vai te vestir melhor que os lírios do campo. Quando você tem esse tipo de revelação, então você começa a pregar sobre isso, assim como você pregou em Lakewood. E quando você escreve um livro como esse, sempre tem aquela coisa, eu poderia ter colocado algo, acrescentando algo ali. O que você adicionaria? Algo a mais que você colocaria nesse livro? Sabe, eu de fato não penso assim. Eu acho que tá pronto, por enquanto. E
eu escrevi de forma que fosse um mergulho na palavra para aqueles que estão estressados, preocupados e ansiosos. E sabe, o livro não foi escrito somente para que eles apliquem, mas para que eles recebam desta revelação. Enquanto leem, eles sentirão isso, que está sendo tirado deles estresse, preocupação e ansiedade. Não é como os livros que estão aí no mundo sobre estresse. Eles te falam sobre o que fazer, 7 passos, 8 passos, carregando as pessoas com mais coisas para fazer. Se você não fizer isso, você não vai ter esses resultados. Mas neste livro o que acontece é a revelação do amor de Cristo, o amor que Ele tem por você, e cada capítulo é um mergulho na palavra. A cada capítulo a revelação vai ficando cada vez mais forte. E no final, cadê o medo? Cadê a ansiedade? É isso que eu quero que as pessoas sintam. Então você deseja que seus leitores leiam e recebam, não é uma lista de afazeres, mas é o receber de uma revelação. Exatamente, é uma revelação para que eles possam contemplar. Não são leis, não são coisas que eles devem fazer. Eu preciso agir assim, fazer isso. Sabe, algumas pessoas dizem, o problema desse ensino da graça é que ele não incentiva a responsabilidade. Mas na verdade, quando você descansa, Deus trabalha. Ou seja, é melhor você trabalhar ou Deus trabalhar? Sabe, se Moisés espremesse a rocha, nenhuma água sairia. Sairia apenas o seu sangue. Mas ao falar do Senhor, a água flui da rocha. Sabe, quando habitamos, nós damos frutos, mais frutos e muitos frutos. Habitar é muito fácil, estamos nessa sala, acolhidos nesse estúdio. Ou seja, descanso, segurança. E transformamos habitar numa tarefa. O desapego, uma tarefa. Então, simplesmente ao nos lembrarmos, quando pensamos que Deus nos ama, Ele me ama. E ponto, Ele cuida de mim. Ele supre todas as coisas que eu preciso no dia de hoje. Para enfrentar esse dia, não há exigências neste suprimento de Deus. E isto é maravilhoso. E eu estava lendo nesta manhã bem cedo sobre... E eu adoro isso e creio que você pode falar sobre isso. Sobre o casamento e quão importante o casamento é. A ponto de Jesus realizar seu primeiro milagre, que foi tornar a água em vinho. Enquanto no Velho Testamento, Moisés, eu adoro isso. Fale um pouco sobre isso. O primeiro milagre público da lei, Moisés representa a lei. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. O primeiro milagre de Moisés foi tornar água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça que veio por Jesus foi transformar água em vinho, trazendo vida e celebração. Ele fez isso num casamento. Então a graça foi vista claramente, primeiramente no livro de João, em um casamento. E eu creio que muitas vezes no nosso relacionamento conjugal, não tem muito a ver com o fato de o marido ter se acostumado com a sua esposa, ou estar mais rude ou menos romântico, e aí ela pensa, eu estou sendo desvalorizada, não estou sendo amada, ele sempre fala comigo de qualquer jeito, mas muitas vezes o homem está estressado. Sabe, ele não quer, mas a esposa está próxima dele, e ele acaba descontando nela. Mas o problema real dele é a ansiedade, o estresse, o nervoso. Mas o machão não vai dizer para a esposa, muitas vezes, pelo que ele está passando. Ele está reagindo com ela de acordo com este medo e ansiedade. E a esposa acaba sofrendo porque ela está perto dele. E eu sempre digo que quando você desapega do medo e da ansiedade, o seu casamento vai fluir muito bem. Será incrível. E tudo isso está no livro. Como estar desapegado mesmo na área do casamento e na criação de filhos. Por que você está falando disso? Eu li esta manhã e achei incrível. E sabe, eu vi que no livro também fala a respeito do quanto Deus valoriza o casamento e a visão de Deus sobre o casamento. Sabe, quando Deus fez o homem, ou melhor, quando Deus fez a mulher, Deus pôs o homem para dormir. Então eu sempre digo, veja, quando Deus fez sua esposa, Ele te pôs para dormir. Então, quando você dorme, Deus trabalha na sua esposa. Então, vai dormir. Entende o que eu quero dizer? Descanse. Deixe Deus trabalhar na sua esposa. Então vai dormir, Matt. Vai dormir. Ai, meu Deus, eu quero dormir. Boa entrevista, esposa. Preciso ir dormir. Pois é, sempre acaba caindo em mim. De alguma forma, sempre volta em cima de mim.
Viva uma vida desapegada. Ok. Então, Joseph, a ideia aqui, vamos recapitular um pouco. Nós estamos em Los Angeles e atrás de nós temos uma rodovia, acho que é a 101, não, é a 110, que está atrás de nós. E obrigado por separar um tempo durante a sua viagem aqui na América. Vindo lá de Singapura para cá para falar sobre essa vida de desapego e... Vamos para Israel também. Sim, nós vamos, mas preciso falar isso rapidinho. Eu preciso ter certeza que entendi. Ou seja, basicamente você está dizendo que somente por nós mesmos nós temos a tendência de carregar ansiedade e medo porque estamos numa sociedade que quer nos dizer o que fazer em cada situação. Os maridos, por exemplo, o que você deve fazer para que sua esposa e seus filhos tenham um teto sobre as suas cabeças, um carro, um plano de saúde e todas essas coisas. Temos que lidar e nós temos a tendência de internalizar isso. Nos causa estresse e antigamente não sabíamos a opinião das pessoas. Mas hoje, através das mídias sociais, nós sabemos. E isso traz estresse. Antigamente eram só nossos parentes, há uns 30 anos atrás, mas hoje todo mundo manifesta a sua opinião. O diabo anda procurando quem ele possa devorar. Isto é muito direto. Ele está procurando pessoas que estão estressadas, preocupadas. Então ele está procurando as pessoas preocupadas. Amém? Então, como você se torna devorável? Quando está cheio de cuidado e preocupação, as preocupações deste mundo colidem com a palavra de Deus. É por isso que ele tinha uma coroa de espinhos, para que os cuidados, as preocupações, ansiedades fossem levadas por ele na cruz. A primeira área que ele redimiu, ali no jardim, foi quando ele suou o sangue, que é um problema de saúde chamado hematedroses. Os médicos dizem que a ciência médica nos diz que, sob um estresse extremo, sob uma ansiedade extrema, é muito raro, mas acontece. Você sua sangue, os seus capilares explodem. Jesus suou sangue, mas existe uma qualidade redentiva no seu sangue. Então, quando o seu sangue e o seu suor, lembra no jardim? Quando Adão pecou, Deus disse, pelo suor do seu rosto, você comerá o pão. Então, a partir de hoje, a sua vida será estressante. O seu pão virá do estresse, com preocupação, ansiedade e muito esforço. Mas o que começou num jardim, Jesus finalizou em outro jardim. Ele suou sangue, com o poder redentivo do seu sangue, ele redimiu a todos nós da maldição do suor. Uau! E o sumo sacerdote não podia usar nada que o fizesse suar. Sim, isso está no livro, e isso é muito bom. Sabe, para pastores e líderes, eles precisam saber que no Velho Testamento Deus disse, usem linho, até nas roupas de baixo. Deus disse, do alto da cabeça até a ponta dos seus pés, todos os levitas devem usar linho. E eles não devem usar coisa alguma que os façam suar. Deus não quer suor em seu ministério. Uau! E eu sempre vejo que Deus trabalha com as pessoas, sabe, Ele trabalha alinhado com as pessoas que estão alinhadas com o seu coração. E o coração de Deus está sempre alinhado para amar, em primeiro lugar, Jesus. É sempre neste tripé. Qualquer ministério baseado nesse tripé vai ter sucesso. É o que Jesus me disse. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. Em segundo lugar, o corpo de Cristo é o amor pela igreja. Tem aqueles que amam a graça, mas desistiram da igreja local. É plano de Deus. A igreja local não é perfeita, mas ela é uma ideia de Deus. A todas as 7 igrejas, Jesus falou, elas não eram perfeitas. 2 delas não receberam nenhuma repreensão, mas não eram perfeitas. Mas ainda assim, Jesus considera a sua igreja. Amém? E a terceira perna é Israel. Alguns amam o Senhor, amam a igreja, mas não amam Israel. E eu descobri, na minha igreja, no meu ministério, eu tenho visto pessoas que amam Israel e começaram a prosperar. Mesmo quando eles investem em Israel, através de missões, ou até mesmo quando eles mesmos vão até lá, eles prosperam. Tem algo muito estranho. Mensalmente semeamos uma parte das entradas da nossa igreja em Israel. Esta revelação eu recebi lá atrás. O próprio apóstolo Paulo diz que se recebemos benefícios espirituais, seria muito pedir que compartilhe as bênçãos materiais também. E Paulo fala disso, e isso é Israel. Deixa eu te perguntar sobre algo que certa vez você mencionou nos bastidores e acho que nunca falamos sobre isso frente às câmeras.
Certa vez você falou que o Senhor havia entregue a você esta revelação sobre a TBN ser uma igreja. E o que você quer dizer com isso? Qual visão foi essa? Primeiro lugar, a igreja não é somente um ajuntamento de pessoas. Sabe, quando Jesus introduziu a igreja, na verdade ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ele também disse que onde houver 2 ou 3, a menor pluralidade, eu estarei presente. O menor grupo possível são 2. É o menor plural. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então a igreja é formada até mesmo pelo menor grupo. Ok? Então não é um prédio, não é um lugar onde você vai com uma placa escrito igreja. É a reunião do povo de Deus. Então o que Deus está fazendo é nos libertando dessa visão que a igreja é apenas um prédio. E sabermos que Deus está fazendo algo ao redor do mundo inteiro. E a TBN sendo a emissora cristã número 1 do mundo, reunindo o corpo de Cristo. Então aqueles que não podem ir fisicamente a uma igreja estão presentes na TBN e assim fazem parte do corpo de Cristo. Isso é plano de Deus, então. Na verdade, tecnicamente falando, é uma igreja. Uma igreja onde Jesus é glorificado e a prioridade do Evangelho da Graça é restaurada. E o amor por Israel está presente. Você tem o tripé, irmão. Glória a Deus! E aí, bispa? Pastora ou algo assim? Significa então que nós somos pastores? Bispos, na verdade. Uau! Gostei muito dessa ideia. Eu posso ser a esposa do bispo? Eu gosto de ter aqui na minha jaqueta um zíper a mais do que na jaqueta do Joseph. Eu gosto do zíper da minha jaqueta, brother. Suas últimas palavras sobre viver uma vida de desapego, Joseph? Bem, creia que Deus te ama, número 1. A Bíblia diz que nós sabemos e temos crido que Deus nos ama. Número 2. Saiba que Deus não quer que você carregue nenhum pezinho aí nos seus ombros. Ele te ama muito. Lancem todo, não 70%, mas todo o seu cuidado sobre Ele, porque Ele cuida de vós. Seja radical nisso a ponto de quando o problema vier, entregue na mão de Deus. Senhor, é com você. E sabe, no início isso é um pouco estranho. Sabe, eu estou sendo irresponsável. Mas não, é assim que Deus quer que você viva. E quando o pensamento vem, não, está nas mãos de Deus. O Senhor está cuidando. E pode parecer, a sua carne vai gritar, irresponsável, isso não vai dar em nada. Mas Deus ama isso porque isso é andar pela fé. Isso é andar pela fé na prática. Quando a preocupação vier, lance no Senhor e descanse nele. Até os sintomas do meu corpo eu digo, Senhor, é contigo. E aí ele leva embora. Joseph, para aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento, de uma oração, você poderia orar por eles? Sim, claro. Apenas estenda suas mãos para a televisão ou para o laptop onde você está vendo isto. Neste momento, creia que a provisão do Senhor está vindo sobre você. Que seus olhos se abram para que você veja que a provisão está vindo sobre você. Essa pessoa com quem você se preocupa, a provisão do céu está vindo. E esta filha adolescente que você está preocupado, o toque de Deus está vindo sobre a vida dela. Basta uma revelação de Deus para que ela mude completamente. Aquele problema que você teve com um amigo seu, Deus pode dar a revelação. Apenas pense nisso, que a única coisa que impede a provisão é a nossa inquietação e a nossa preocupação. Então agora, em nome de Jesus, diga assim ao Senhor, eu lanço todas as minhas preocupações, as minhas inquietações, as minhas ansiedades sobre esta situação, sobre este problema, completamente nas suas mãos, Senhor. E agora é contigo. E eu te honrarei a partir de hoje, não mantendo nenhuma preocupação a respeito disso. Eu apenas direi, está nas mãos do Senhor. E eu desapego. Em nome de Jesus.